Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Bernardo e o game que vamos analisar neste vídeo é o The Walking Dead Survival Instinct. Antes de mais nada, vamos lembrar que atualmente, ou seja, no início de 2016, The Walking Dead consiste de um verdadeiro fenômeno mundial, sendo hoje, tranquilamente, uma das séries de televisão mais populares e mais assistidas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Não pretendemos aqui entrar nos detalhes do universo de Walking Dead, mas fica apenas o registro de que esta história, centrada em um mundo pós-apocalíptico minado de mortos-vivos, já virou febre no mundo inteiro. Além disso, deu origem a diversos games. Na verdade, pelo menos no primeiro momento, foram lançados praticamente no mesmo período dois jogos voltados à série dos Walkers, o The Walking Dead Survival Instinct, que vamos analisar neste vídeo, e o jogo The Walking Dead da Telltale Games. Ambos foram lançados em 2013 para múltiplos consoles e receberam críticas bastante diversas. Recentemente, jogamos e terminamos ambos os jogos. Neste vídeo, vamos analisar o primeiro, The Walking Dead Survival Instinct, e, nas próximas semanas, vamos analisar o segundo em outro vídeo. Enfim, vamos lá. The Walking Dead Survival Instinct. Trata-se de um jogo lançado no primeiro semestre de 2013, desenvolvido pela Terminal Reality e publicado pela Activision. Foi lançado para PC, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. Nós jogamos a versão para PlayStation 3. O jogo, na verdade, não deixa de ser uma mistura de shooter, ou seja, jogo de tiro com survival horror, podendo-se acrescentar aí, ainda, elementos de ação e de furtividade. O enredo do jogo, em síntese, é o seguinte: o jogador acompanha a história de dois dos principais personagens da trama, os irmãos Daryl Dixon e Merle Dixon, enquanto eles tentam chegar a Atlanta atravessando o estado americano da Geórgia. Quem já viu ou acompanha a série da TV sabe de quem estamos falando, pois são dois dos principais personagens da história. O jogo, todavia, não segue a mesma história da série televisionada. Na verdade, é como se o jogo explicasse o que aconteceu com os dois irmãos Dixon antes de eles encontrarem o grupo de sobreviventes em Atlanta, ponto de partida da série da TV. No game, você controla Daryl, aquele que, na série, carrega uma besta. O jogo começa em uma fase no estilo de tutorial, em que o jogador é ensinado sobre os comandos básicos em um contexto bastante assustador e tenso. Você começa controlando o pai dos irmãos Dixon em um riacho, no meio de uma floresta, quando, de repente, é surpreendido por uma horda de walkers, que logo te cercam e te mordem, fazendo com que os demais sobreviventes à sua volta não tenham alternativa senão sacrificá-lo. Essa é a introdução do game. Logo na sequência desta introdução, você já assume o controle de Daryl, continua aprendendo mais alguns comandos básicos e já é iniciado em alguns dos princípios elementares do jogo, como por exemplo, a importância da furtividade, ou seja, procurar ser sempre silencioso e não ser visto para chamar a atenção dos walkers, a importância de encontrar combustível para poder dar continuidade na aventura, a forma como matar os walkers, o timing para atacar e se esquivar dos ataques destes, sendo que cada tipo de arma tem um timing completamente diferente, e os meios de distrair e chamar a atenção dos walkers para outras coisas que não você. Depois disso, o game se desenvolve basicamente da seguinte forma: em cada fase você precisa completar alguns objetivos, como encontrar baterias, combustível, chaves, pessoas, peças de carros, remédios, entre outros. No início de cada fase, você pode gerenciar seus itens, escolhendo quais vai levar com você e quais deixar no carro, lembrando que Daryl tem uma capacidade limitada para carregar objetos. Além disso, você deve escolher o que cada sobrevivente que estiver em sua equipe vai fazer e carregar. Como ao longo do jogo você vai encontrando outros sobreviventes, no início de cada fase você pode decidir o que cada um vai fazer, se vai permanecer no carro, se vai procurar combustível, se vai procurar comida ou se vai procurar munição. Além disso, você escolhe se vai permitir que eles procurem itens desarmados ou se usando alguma coisa, como por exemplo uma faca, um rifle e assim por diante. A questão é que o item que você vai emprestar será perdido caso a pessoa não retorne. Você pode escolher ainda se vai recuperar a vida dos sobreviventes que estiverem feridos ou se vai deixá-los com condições ruins. E, conforme as escolhas, as chances de um sobrevivente voltar com suprimentos ou morrer no caminho variam, sendo que o game mostra sempre um percentual com as chances do seu amigo, pode-se assim dizer, voltar vivo. Entre as fases, você pode escolher qual a direção vai ir e como pretende seguir a viagem, se pela estrada principal, se por vias secundárias ou por ruas, respectivamente highways, backroads e streets. E, de acordo com as opções, ter maior ou menor chance de ir mais longe, usar menos combustível e encontrar mais itens de sobrevivência.
Lembrando que você está em um carro a caminho de Atlanta com suprimentos, incluindo munição e combustível, todos limitados. Outro tipo de escolha que constantemente você terá que fazer é que sobrevivente você vai eleger para continuar a aventura e qual vai deixar para trás. Isto porque, conforme cada veículo que você vai encontrando, e sim, durante o jogo você pode encontrar outros veículos, poderão ser transportadas mais ou menos pessoas, e, por vezes, você estará com mais sobreviventes do que pode transportar, exigindo escolhas. Durante todo o tempo, o jogo segue essencialmente a mesma sistemática. Conforme a escolha do jogador, pode-se parar mais e visitar locais no meio da estrada para fazer as assim chamadas missões secundárias, ou, se preferir, pode dirigir direto para as fases principais. Ao longo do game não há muito segredo. O jogador é guiado sempre para os objetivos e deverá completá-los tentando evitar os walkers. A questão é que se você chamar a atenção deles, provavelmente se verá, cedo ou tarde, sendo perseguido por muitos até ser cercado, o que quase sempre acaba sendo fatal. Portanto, ser silencioso e evitar, quando possível, locais com muitos walkers é o ideal. E também, quando possível, tentar executar os walkers. Aliás, a execução é a forma de matá-los mais rapidamente, mas para isso, você precisa chegar caminhando pelas costas do walker e ser rápido, para fazer o movimento antes que ele se vire, o que nem sempre se consegue. Outra questão importante é evitar ser agarrado pelos walkers. Quando isso acontece, a tela muda e você não consegue se soltar, sendo obrigado a acertar uma facada na cabeça de cada um dos zumbis para poder se desprender. Mas, como a tela fica tremida e o cursor torna-se totalmente impreciso, fica bem difícil. Além disso, como o recomendado é não fazer barulho, usar armas de fogo acaba sendo na maior parte do jogo o último recurso. O game proporciona essa sensação o tempo inteiro, de forma que você é desestimulado a utilizar as armas de fogo, salvo se for realmente necessário. De resto, o jogo é tranquilo e se desenvolve naturalmente, havendo poucas partes em que, eventualmente, o jogador pode acabar temporariamente se sentindo perdido ou trancado. Dito isso, após terminarmos o jogo, podemos destacar alguns pontos positivos e outros negativos. Os pontos positivos, na nossa opinião, são os seguintes. Primeiro, personagens dublados pelos mesmos atores da série de TV, o que para os fãs da série, que são o público-alvo do jogo, é sem dúvida um atrativo. Segundo, é possível realmente se sentir com medo em diversas partes do game, por exemplo, entrando em casas, andando em ruas, especialmente quando elas estão vazias, quando você faz barulho e chama a atenção de vários walkers, entre outras situações. A tensão e o suspense, portanto, acompanham o jogador em boa parte da aventura, o que é o mínimo que se poderia esperar em se tratando de um game de terror e de sobrevivência como este. Terceiro, o elemento da furtividade nos pareceu suficientemente bem aproveitado. Você pode e deve, de fato, evitar vários inimigos e partes potencialmente mais difíceis se evitar fazer barulho. E, por outro lado, se fizer sons em momentos inapropriados, atirando arma de fogo próximo de vários walkers, por exemplo, vai ser obrigado a lutar contra muito mais monstros que poderiam, do contrário, ser evitados. O quarto ponto positivo é o fato de termos uma bússola na tela, que nos mostra o caminho para onde seguir. Isso é muito bacana e útil. Além de nos ajudar a não nos perdermos, é uma ferramenta que garante uma fluidez muito agradável e muito natural ao game de uma maneira geral. O último ponto que nos pareceu apropriado apontar como uma vantagem, como uma questão forte do game, é a questão dos comandos, que são bem simples e que, portanto, facilitam bastante a jogabilidade. Bom, e quanto aos pontos negativos, podemos destacar os seguintes. Primeiro, os inimigos são um tanto quanto bobos, talvez bobos até demais, para não dizer toscos, com uma inteligência artificial que poderia ser bem mais desafiadora. Em momentos de sufoco, é possível, por exemplo, subir nos carros e lá ficar, matando um walker por vez, até eliminar todos. Além disso, quando você pega o jeito, ou seja, o timing de eliminar os walkers, em especial com facas e martelos, torna-se realmente fácil a mecânica da matança, pois o comportamento dos walkers é sempre o mesmo e de muita passividade, ou seja, faltou colocar mais agressividade nos inimigos. O segundo ponto negativo é que, infelizmente, o game acaba se revelando monótono com o desenrolar da aventura, pois dá uma sensação de repetição, com pouca ou quase nenhuma novidade de impacto ao longo de todo o jogo, que segue a mesma rotina diversas e diversas vezes. O terceiro ponto negativo é a questão das escolhas. Conforme comentamos há pouco, há diversos momentos no game em que o jogador tem que fazer escolhas a respeito de determinadas questões. O problema é que essas escolhas se demonstram na prática algo sem utilidade ou efetividade. Muito embora o jogo permita escolhas em diversos momentos e em relação a diversos aspectos, estas não se mostram realmente importantes ou significativas.
e, na maior parte das vezes, esta tarefa acaba se mostrando até mesmo burocrática. Não há qualquer cerimônia, por exemplo, em se deixar um sobrevivente para trás. Da mesma forma, optar por mandar alguém procurar suprimentos ou ficar aguardando no carro aparenta ser algo que, em qualquer hipótese, não trará grandes prejuízos ou benefícios. O quarto ponto negativo é a questão do visual e dos gráficos, os quais são bastante simples, não tem como negar isto. Chegaram a nos lembrar a geração passada de consoles. Além disso, os cenários de forma geral são pouco detalhados. O visual dos walkers também segue essa mesma linha, assim como as demais paisagens. A única exceção é os vídeos que mostram os protagonistas Daryl e Merle, cuja semelhança com os atores da série televisiva é realmente impressionante. O quinto ponto negativo é a ausência de um modo cooperativo ou de qualquer tipo de extras. Há apenas a campanha principal e nada mais, ou seja, depois de terminar a campanha, o game não te oferece mais nada. O sexto e último ponto que merece uma crítica negativa diz respeito ao tamanho e duração do game. O jogo nos pareceu ser demasiadamente curto. O site How Long to Beat, por exemplo, para vocês terem uma ideia, indica que o tempo médio para finalizar a campanha é de 5 horas, o que não é, na nossa opinião, minimamente satisfatório para os dias atuais. Nós confessamos que levamos um pouco mais do que isso, mas de fato, quando você pega o jeito e a mecânica, o jogo pode ser terminado muito rapidamente. Em termos gerais, é possível afirmar que a crítica especializada avaliou negativamente o jogo. O site Metacritic, apenas para exemplificar, avaliou a versão do PlayStation 3 com nota agregada de 34 de 100, sendo que essa nota pouco ou nada varia para as demais plataformas. A GameSpot deu nota 4 e a IGN 4,5. E as reviews e análises que se encontram sobre o jogo tendem, em um modo geral, a apontar diversos pontos negativos, sendo escassas as avaliações positivas. Na verdade, recomendamos o jogo apenas para os fãs da série Walking Dead, e ou para aqueles que curtem muito mesmo jogos deste estilo, com algum terror e com zumbis, independentemente dos demais atributos e características do jogo. Tirando este público, acreditamos que o jogo não irá agradar. Nós, da Twins Gamers BR, que somos fãs da série da televisão, avaliamos o jogo com nota 6 e, em termos gerais, podemos resumir como sendo um game que, muito embora seja relativamente envolvente, acaba, muitas vezes, sendo excessivamente repetitivo e, por consequência, entediante. A ideia era boa, quanto a isso não temos dúvida. Zumbis em um mundo pós-apocalíptico, a gente sabe, é uma combinação promissora para videogames e que já deu muito certo, mas não foi, infelizmente neste caso, muito bem desenvolvida e aproveitada. Faltou capricho, mais detalhamento, maior variedade, enfim, faltou alguma ou algumas coisas para fazer deste game um daqueles imperdíveis. A sensação com que ficamos é que o jogo tinha um potencial enorme, afinal a história e a trama no qual se baseia são excelentes, além de contar, vale repetir, até mesmo com a participação de atores da TV. Só que o resultado final não foi nem próximo de tudo aquilo que poderia ser. Todavia, não podemos cometer uma injustiça. Na nossa opinião, o game não deve ser menosprezado, pois, apesar dos pontos negativos, não há dúvidas e podemos garantir que o game fornece algumas horas de entretenimento e suspense. E, o mais importante, dá bons sustos. Atualmente, no Brasil, o jogo ainda pode ser facilmente encontrado em diversas lojas com preços bastante variados, podendo ser encontrado por desde R$ 50 até R$ 199. Já nos Estados Unidos, o jogo novo pode ser encontrado por aproximadamente $20, sendo que esse preço cai um pouco para versões usadas. Enfim, pessoal, é isso aí. Se você puder, pedimos que comente o vídeo, deixe sua opinião e, se gostou, deixe seu favorito e se inscreve no canal. É isso aí. Até a próxima, valeu e tchau!